Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa última aula da disciplina, né? Uma aula sobre legislação aplicada ao uso de defensivos agrícolas. Confesso para vocês que esse é o tema mais difícil de ser trabalhado, né? Porque lei não tem como, né? A gente tem que acabar lendo mesmo, né? Para entender e tudo e fazer a interpretação. E a legislação, né, o conjunto de leis aí sobre a utilização dos agrotóxicos é muito grande, ok? Então a gente não conseguiria, nessa modalidade de aula gravada, passar isso tudo para vocês em tempo hábil, né, para a conclusão do período de outono, ok? Mas eu tentei aqui sintetizar ao máximo, né? Eu vou inclusive tratar basicamente do chassi, né, dessas leis e de pontos interessantes, né? E aqui nesse segundo slide, que antes a gente sempre apresentou os tópicos, tem uma relação das principais leis. Então, essa legislação sobre agrotóxicos no Brasil, pessoal, ela é bem ampla, certo? Então, existe uma série de leis, de decretos, de portarias, instruções normativas, né, que vão regulamentar qualquer atividade, né, relacionada aí ao uso dos defensivos agrícolas, ok? Bom, essa legislação ela é separada em legislação básica e legislação complementar, ok? Aqui nessa aula de hoje nós vamos abordar basicamente a questão das legislação complementar, né? E vamos ficar retido, né, quase que exclusivamente nessa primeira lei que está aparecendo aí para vocês, ó, né? Que é a número 7.802, de 11 de julho de 89. Então essa é a primeira menção, né, que se faz aí em termos de lei aí, que seja vigente hoje em dia, né, sobre os agrotóxicos. É lógico que essas leis, né, pessoal, ao longo dos anos, ela foi sendo alterada, foi sendo adaptada, né, às circunstâncias. Então, as instruções normativas, as portarias, elas vão acabar alterando, né, essa disposição inicial dessa lei. Nesse documento que eu já vou mostrar para vocês, né, ele já tem aí as suas eventuais alterações, ok? Então nós tivemos aí alterações no ano 2000, tivemos aí também em 2002, se eu não me engano, acho que também em 2013, eu acho. Mas enfim, a ideia aqui é a gente ter, né, noção desse conjunto básico de leis aí, né, que regem o uso dos agrotóxicos, ok? Bom, passando aqui para o nosso próximo slide, né, a lei 7.802, de 11 de julho de 1989, pessoal, ela dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos agrotóxicos, né, embalagem, resíduos e tal, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Então é uma, né, conforme já mencionado, é uma lei bem geral aí, né, que serve como chassi, né, para esse conjunto de leis, decretos e portarias que nós temos aí junto dos defensivos agrícolas, ok? Vamos lá. O primeiro artigo dessa lei fala o seguinte, né? A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final, né? Tudo aquilo que a gente já falou aí sobre a disposição da lei, né? Vai ser regido por essa lei, né? Então, tudo que diz respeito a esses itens aí está nessa lei, né, 7.802, ok? Já no segundo artigo, né, aqui eu já coloquei de forma resumida para vocês no slide, né, esse segundo artigo, ele tem dois incisos, ok? Então, para os efeitos desta lei, serão considerados aí agrotóxicos e afins, né? O que são agrotóxicos? Agrotóxicos são produtos, né, ou agentes físicos, químicos, biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas,
nativas ou implantadas, viu? E de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da fauna ou da flora, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos, né, pessoal? Então, eu marquei aqui para vocês a parte principal, né, no caso, cuja finalidade, né, um produto de diferentes naturezas, cuja finalidade é alterar a fauna e a flora no intuito de preservá-lo da ação de seres vivos aí, considerados nocivos, ok? Também estão nesse grupo, pessoal, as substâncias chamadas aí de desfoliantes, dessecantes, estimuladores de crescimento, inibidor de crescimento, né? Então, tudo está junto aí do chamado agrotóxico, né? Então, pessoal, nós temos também, né, aqui um segundo inciso dentro desse artigo 2º aí, que é o seguinte: os componentes, né? O que são os componentes, né, dos agrotóxicos ou também, no caso aí, dos adjuvantes, né, as demais substâncias. São os princípios ativos, produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos, né, utilizados na fabricação dos agrotóxicos e afins. Então, tudo isso aqui, né, tá junto, isso aqui é que compõe essas substâncias que foram mencionadas no item A e no item B, né? Isso está no inciso 2 desse artigo 2º aí, ok? Passando para o terceiro artigo, pessoal, esse artigo ele fala o seguinte, né? Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com a definição do artigo anterior, né, do artigo 2º, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente forem registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores de saúde, do meio ambiente e da agricultura. Ok, pessoal? Então, para a gente ter aí produção, para a gente produzir, exportar, importar, comercializar e utilizar os defensivos, nós precisamos obter aí o aval, né, dos órgãos federais aí correspondentes à saúde, meio ambiente e agricultura, que no caso é Anvisa, IBAMA, né, e aqui o MAPA, né? Então esses três órgãos precisam expedir aí parecer favorável, né, ao registro desse componente, né? E todo o registro ele é obrigatório, né? Se qualquer substância aí que seja caracterizada como um agrotóxico tóxico deve ser registrada, beleza? Aqui tem um esqueminha, pessoal, só para a gente ter noção, né, do que acontece aí em termos de registro, né? Feita a solicitação de registro por parte do fabricante, né? Então as empresas, né, elas fazem ali um leque de produtos, né? Desenvolvem um leque de produtos e esses produtos vão ser desenvolvidos, né, dentro da empresa, em laboratórios específicos, e aqueles que a empresa acha que pode ter sucesso em determinada situação, ela faz a solicitação do registro, né? Então, essa solicitação de registro, ela é acompanhada aí de uma série de informações sobre o produto, né? E essa documentação, né, e também a amostra do produto é encaminhada aí em termos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, da Anvisa, do MAPA, da Anvisa e também do IBAMA, né, conforme já mencionado aqui, Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, ok? E cada um desses órgãos, né, vai tirar suas conclusões, né? Então, vamos supor que o produto foi favorável no MAPA, foi favorável na Anvisa e favorável no IBAMA, então é um produto que teve, né, no caso, aí, um resultado positivo, né, ao pleito aí de conseguir o registro, ok? Se alguma dessas situações aqui, pessoal, for negativo, né, vamos supor aqui que os dois primeiros tiveram resultados favoráveis e o terceiro foi
desfavorável. Isso quer dizer que o produto ele não terá aprovação. Né? Depois de divulgado esse resultado do pleito, com um parecer consubstanciado, né? É necessário, né, algumas tramitações internas ainda, e posteriormente é feita a publicação no Diário Oficial da União, certo? Então esse processo, pessoal, é um processo muito longo, né? Isso não é da noite para o dia, ok? O ano passado, né, o pessoal ficou um pouco espantado aí, falou que o atual presidente tinha liberado uma série de agrotóxicos, né? Mas a verdade, ele não pegou o agrotóxico lá e deu uma canetada e liberou, né? Na verdade, esses produtos eles já estavam em processo de avaliação há muito tempo, né? Só chegou ali na hora ali para ele dar o aval, certo? Mas esses produtos já haviam sido analisados aí pelos órgãos competentes, né? E emitido aí o parecer positivo para a obtenção do registro, ok? O artigo 3º, pessoal, ele tem aí 4 parágrafos, certo? Parágrafo 1º, fica criado registro especial temporário para agrotóxicos, seus componentes e afins, quanto se destinarem, né, à experimentação. O que é isso? Uma empresa ela está desenvolvendo um produto, viu, pessoal? Ela tem que obter um registro temporário para ser feita a condução de experimentos a campo, né? Então, para identificar se aquele produto tenha eficiência agronômica, né, ele tem que ir para o campo, né, ficar nas condições ali que de fato ocorrem na agricultura. Então, existe um registro temporário para esses casos aí, ok? No parágrafo 2º, né, o registrante, né, na verdade, os registrantes e titulares do registro devem fornecer de forma obrigatória, né, à União as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos. Ok? Então, o fabricante, né, quem está colocando o produto, solicitando o registro, ele deve fornecer todas as informações relacionadas ao produto, né? Em especial aqui nesse parágrafo, aquelas que são inovações, né? Às vezes o produto ele tem um componente a mais ali que favorece a sua ação, que reduz, né, o dano ambiental. Então toda essa mudança, na verdade, no produto, ela deve ser indicada pelo fabricante, né? Terceiro parágrafo, né, fala aí que as entidades públicas e privadas de ensino, pesquisa e assistência técnica, né, poderão realizar experimentação e pesquisas, né, e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, química e meio ambiente. Então, qualquer instituição aí, né, a UFV aqui, ela pode emitir um laudo, né, para testar a eficiência de um produto ou a questão de toxicidade que ele apresenta, né, de resíduo. Então, é fornecido, né, a essas entidades aí essa questão, ok? Bom, o parágrafo 4º, né, quanto organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, né, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, né, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade, viu, pessoal? Então, quer dizer que a OMS, por exemplo, alertou sobre o uso de algum determinado grupo químico. Então, o Brasil ele pode, né, ele deve, na verdade, responder a esse alerta, né, fazendo aí, tomando, né, as decisões, né, adequadas para cada uma dessas situações, beleza? Bom, nesse artigo 3º, né, tem mais 2 parágrafos. O parágrafo 5, ele fala o seguinte, pessoal. O registro de um produto, né, novo, certo? Será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor, né,
do que aqueles produtos que já estejam registrados para o mesmo fim. Né? Então, existe um produto lá para controlar uma determinada planta daninha. Esse produto atende bem e tudo, e ele tem uma classificação toxicológica verde, vamos colocar, né? O que vai acontecer? Se o cara desenvolveu um produto para controlar a mesma planta daninha, com a mesma eficiência, né? E aquele produto recebeu uma classificação 1, né? O vermelho lá, extremamente tóxico, ele não obterá o registro, né? Dado as informações que estão aí nesse quinto parágrafo, né? Então, os registros, né? Eles vão ser feitos aí quando a ação tóxica for menor ou igual a dos produtos já registrados para a mesma finalidade, ok? No sexto parágrafo, pessoal, né, fala a respeito de algumas proibições. Então, fica proibido o registro de agrotóxicos, né, nas seguintes condições. Vou colocar aqui no outro slide. Item A, né? Então, fica proibido aí você registrar um agrotóxico para os quais o Brasil não disponha de método para desativação de seus componentes. Né? Então, se você tem um grupo químico que o país não tem a tecnologia, né, para desativar seus componentes, né, principalmente pensando aí em questão de impedir, né, que seus resíduos remanescentes provoquem risco ao meio ambiente e à saúde pública, o produto não será registrado. Né? No item B, para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz, certo? Então, se você se intoxicar com aquele produto, é necessário que se tenha tecnologia e informações necessárias no Brasil para realizar esse tratamento, né? Item C, produtos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, né, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. Então, a comunidade científica está sempre testando, né, esses produtos aí. Então, se for identificado que algum produto, né, que esteja no pleito aí de um registro, que ele tenha comprovadamente essas funções aqui, né, funções maléficas, por assim dizer, ele não será registrado, ok? Também fica proibido o registro de produtos que provoquem distúrbios hormonais, né, danos ao aparelho reprodutor, certo? De acordo com procedimentos de experiências aí também da comunidade científica, ok, pessoal? O item E, né, também falei que fica proibido o registro de produtos, né, que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais. Tenham podido demonstrar, né, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. Então, os testes, como nós sabemos, eles são feitos com cobaias, né? Mas se foi identificado, né, durante a utilização do produto que ele é mais tóxico do que realmente do que aquele resultado apresentado nas avaliações, é necessário, então, negar o registro, proibir o registro desse produto, ok? Também, né, fica proibido o registro de qualquer produto aí, até lógico, né, muito óbvio isso aqui, cujas características causem danos ao ambiente. Né? Então, esses 6 itens aí, né, que geram proibição no registro dos agrotóxicos. Já no artigo 4, pessoal, né, esse artigo 4, ele fala o seguinte: as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviço na aplicação de agrotóxicos, ou mesmo que produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou do município, né, atendidas as diretrizes de exigências aí dos órgãos federais responsáveis que atuem na área da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Ok, pessoal? E esse artigo 4, ele não está escrito aqui, ele tem um parágrafo único, né,
que ele caracteriza essas empresas aí prestadoras de serviço, né? Ele fala aí que são as pessoas físicas ou jurídicas que executam trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus componentes e afins. Ok, pessoal? Então, se uma empresa, né, trabalha com agrotóxicos, ela tem que obter registro aí no estado ou município para atender aí a questão da legislação. No artigo 5º, né, ele trata o seguinte: possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação em nome próprio do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais, ok? Então, nesses casos aqui, pessoal, existe um processo, né, em que é possível você solicitar o cancelamento, né, de um registro de um produto, né, nessas condições, né, em que ele impõe aí prejuízo ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais, certo? Quem pode fazer isso, né? Pode ser feito em entidades de classe, profissões ligadas ao setor, por exemplo, CREA, né, demais órgãos relacionados, né? Partido político, Congresso Nacional, entidade de defesa do consumidor, né? E demais entidades, né, relacionadas ao interesse público, né, do meio ambiente ou até mesmo de recursos naturais, certo? Então, esse pessoal pode entrar com pedido aí para solicitar o cancelamento ou a impugnação do registro. Esse artigo 5º, pessoal, ele tem 3 parágrafos, né? O primeiro ele fala o seguinte: para efeito de registro, né, e pedido de cancelamento ou impugnação, né, todas as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os efeitos do mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade impugnante, né? E devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais. Então, quem está fornecendo a informação, né, deve, é lógico, colocar aí a informação proveniente de uma fonte idônea, né? Então, a pessoa manda fazer uma análise lá, faz um estudo, um experimento e chega na informação de que aquele produto ele causa dano, né, em algum desses recursos, né, seja no homem, no meio ambiente. Então, essas informações devem estar presentes aí de forma idônea no processo. Segundo parágrafo, a regulamentação dessa lei estabelecerá condições para o processo de impugnação ou cancelamento do registro, determinando, né, que o prazo de tramitação não exceda 90 dias e que os resultados publicados sejam publicados, né, os resultados apurados sejam publicados. Beleza, pessoal? Então, esse é o segundo parágrafo. E o terceiro aqui, né, feito todo o protocolo, o registro, né, isso aí deve ser publicado no Diário Oficial com resumo, né, do mesmo. Beleza? Agora, no artigo 6º, né, ele fala aí de forma geral sobre embalagens. Né? Esse artigo ele tem a seguinte redação: as embalagens, né, dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Então, no caso, aí nós temos 4 incisos, né, que são, naturalmente, aí, esses requisitos. Né? Então, vamos lá, o inciso 1. No inciso 1 fala o seguinte, né, as embalagens devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer tipo de vazamento. Ok? Vazamento, evaporação, perda ou alteração do conteúdo, né? Deve também, né, ter no seu projeto aí a questão de facilitar a lavagem, certo? No caso, a tríplice lavagem e também a reutilização e reciclagem, viu, pessoal? Isso aí, no caso, não a reutilização por parte das empresas, né, no processo de reciclagem, ok? Outra coisa bem interessante, os materiais não devem reagir com ingrediente ativo. Então, o material da embalagem
né, ele não pode de forma alguma reagir com aquele ingrediente ativo, né? Porque, lógico, você vai ter dois problemas. Uma que é a potencial perda da integridade da embalagem, caso isso ocorra, ou então alteração daquela substância que você deseja aplicar, né? Então ela pode acabar perdendo a sua função. No inciso 3, pessoal, essas embalagens devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, né? De forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação. No inciso 4, né, fala que o lacre ele deve ser não recuperável, certo? Após destruído, pessoal, você não pode, né, reconstituí-lo com facilidade, né? Senão, vocês sabem qual que é o problema que está associado a isso aí, ok? No artigo 6º, né, além desses 4 incisos, nós temos também 6, 7 parágrafos, né, que vão falar a respeito de embalagens, né? Então, o primeiro fala o seguinte: o fracionamento, né, e a reembalagem, ele deve ser realizado apenas pela empresa produtora ou estabelecimento credenciado, né? Qual que é o intuito disso aí, pessoal? É o intuito de evitar que o agricultor faça isso no campo, né? O cara compra 1 litro de um produto lá e vai dividir em embalagens menores, né? Então tem um risco muito grande associado a isso aí, que é a questão da segurança, né? A pessoa, em qual a embalagem que ela vai colocar esse produto, né? Ele vai dividir aquele conteúdo de 1 litro em 4 embalagens. Sabe-se lá qual a embalagem que ele vai utilizar, né? Muitas vezes ele acaba reutilizando uma embalagem que ele já tem. Então tem uma série de problemas associados a isso aí, ok? O parágrafo 2º, pessoal, fala aí que os usuários, né, eles devem realizar a devolução dessas embalagens no estabelecimento de compra, né, do produto, né? E é lógico, pessoal, que isso aí a gente tem que estar de acordo com as instruções previstas, né, nas bulas do produto. Então a gente tem que pegar e olhar na bula do produto, certo? E pegar e devolver isso aí para o estabelecimento que nos vendeu o produto, certinho? Bom, o terceiro parágrafo, ele fala o seguinte: quando o produto não for fabricado no país, pessoal, ele for um produto importado, né, quem assumirá a responsabilidade, né, do caso que foi mencionado aqui no segundo parágrafo, será quem fez a importação, certo? Então, a minha empresa importou, né, um produto de fora e vai comercializar aqui no Brasil. É lógico que o registro ele tem que estar ok, né? Então, né, como o estabelecimento ali comercial, eu tenho que depois ficar responsável, né, pelas embalagens desses produtos que eu revendi aqui no Brasil e que tem origem fora, ok? O quarto, pessoal, acho que todo mundo já tem noção aí, a tríplice lavagem, né? Então, a tríplice lavagem, ela está aí nesse artigo 6º, né? Fala que as embalagens rígidas, né, que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, deverão ser submetidas ao processo de tríplice lavagem. Então, a embalagem deve ser lavada 3 vezes, né, num jato d'água, né? E esse aí é o processo que fala para retirar, né, todo o resíduo que fica remanescente ali na embalagem, ok? Os 2 últimos parágrafos desse artigo 6º, eles falam o seguinte, né? Após recolhido, né, as embalagens, elas passam a ser de responsabilidade do fabricante, né? Então, nesse momento aqui, né, pessoal, você, enquanto consumidor, tem o dever de devolver para o comerciante, e o comerciante, né, quando ele recolheu aquilo, já passa a ser responsabilidade dele, e também depois, quando ele repassar, devolvendo, né, para o fabricante, passa a ser responsabilidade do fabricante do produto, ok? No artigo 6º, né,
fala o seguinte, que as empresas produtoras, né, no caso aí de equipamentos gerais para pulverização, deverão, no prazo de 180 dias, né, inserir novos equipamentos destinados a facilitar a operação de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente. Pessoal, isso aqui eu já falei com vocês ao longo da disciplina, né, sobre aquele tanque de reabastecimento. Então, essa lei, inclusive, ela foi modificada em 2000. Né? Aquele tanque de abastecimento, ele não só favorece o processo de preparo de calda, como também auxilia na tríplice lavagem. Existe uma saída de água específica lá, em que você posiciona a embalagem, né, de cabeça para baixo, e você liga um jato que vai ser direcionado para o interior da embalagem. Então você faz uma lavagem ali de qualidade naquela embalagem, né? Então isso aí é lei, né? Os equipamentos eles devem ter essa adaptação aí, ok? Passando agora, né, para o artigo 7º, pessoal, que fala a respeito de informações, né, informações de forma geral. Então, para ser vendido, exposto ou colocado à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos, né, são obrigatórios a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português, né, e esses itens, né, devem conter, entre outros, os seguintes dados. Né? Então, a gente tem aí uma série de informações, né, principalmente no que tange aí, ó, item A. Item A, data de fabricação e vencimento. Essas aqui são as informações básicas, né, pessoal? Data de fabricação e vencimento, intervalo de segurança, o modo de utilização, ok? Equipamento para aplicação, qual que é a recomendação do equipamento para aplicação, e também a questão aí da tríplice lavagem, né? Tríplice lavagem informando, né, sobre os equipamentos aí a serem utilizados e a descrição do processo de tríplice lavagem, ok? Aqui não temos, acho que eu acabei pulando o inciso 1, pessoal, me desculpe, né? Além, né, desses itens aí que estão no inciso 2, nós temos aí o inciso 1 que também passa, né, algumas recomendações, algumas indicações, né, que é a questão do nome do produto, porcentagem de ingrediente ativo, quantidade de agrotóxicos, nome e endereço do fabricante, número de registro do produto, número do lote, resumo das principais usos do produto, classe toxicológica, certo? Aí sim, nós vamos para o inciso 2, né, que já falou aí, que é a questão da data de fabricação e vencimento, intervalo de segurança, modo de utilização e as questões aí referentes à tríplice lavagem, certo? Também, pessoal, né, no inciso 3, né, que está dentro do artigo 7º, fala o seguinte, nós precisamos, né, colocar nesses rótulos e nessas bulas, né, lógico, informações a respeito aí do risco, né, dos perigos potenciais apresentados por esses produtos, né. No caso, nós devemos pensar aí dos possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, animais e meio ambiente, né. Precisamos colocar também informações aí a respeito de precauções para evitar danos a pessoas, né, tanto a pessoa que aplica quanto a pessoa que manipula, né, e também terceiros, pessoal. Qualquer pessoa ali tem que estar, né, a gente tem que estar ciente por meio das informações que tenham lá no rótulo e na bula do produto, ok? Devem ser empregados aí, né, pessoal, símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, né, de acordo com a classificação toxicológica do produto. Então, é necessário todo esse conjunto de simbologia, né, que nós estamos passando por um processo de harmonização mundial. Esses símbolos ajudam, né, a passar aí essa informação de perigo, né, do perigo que está associado a essas substâncias, certo? Também nós devemos aí, né, no último item do inciso 3, ter as instruções em caso de acidente, né? Colocando aí, por exemplo,
sintomas de alarme, caso você tenha sido intoxicado, né? Quais as ações em termos de primeiros socorros, quais são os antídotos e também as recomendações para o médico. Por isso que nós falamos lá no começo da disciplina, né? Que quando uma pessoa, né, próxima de você, ou você sofre um acidente com agrotóxico, é necessário, né, realizar os primeiros socorros ali e conduzir rapidamente a pessoa para o médico, né, levando a questão da bula, né, porque ela vai orientar o médico ali em termos de tratamento que ele vai oferecer para o paciente, ok? O inciso 4 do artigo 7, pessoal, ele fala o seguinte, é um inciso bem grande, aliás, né? Tanto a questão aí de textos e símbolos, né, devem ser visíveis e de fácil leitura, né? Isso aqui nós estamos pensando de modo geral, viu, pessoal? Em condições normais e por pessoas também comuns ali do trabalho com esse produto, ok? Algumas informações podem ser facultativas, né, no rótulo, desde que não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios. No caso facultativo aí também, né, caso não contenham afirmações ou imagens que possam induzir o usuário ao erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do produto, certo? Comparações falsas ou equívocas com outros produtos, indicações que acabam contradizendo, né, as informações obrigatórias. E no terceiro parágrafo, nós temos aí a questão do folheto complementar, né? Quando, pessoal, mediante aprovação do órgão competente, né, for juntado folheto complementar que amplie os dados do rótulo, ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem contar, mas que nele não couberam, né, pelas dimensões da embalagem, o tamanho ele não foi suficiente, é possível ter, né, um rótulo menor ali, ter você adicionar, né, no caso, uma informação ali, um folheto para complementar. Então, nesse caso aí, deve-se incluir o rótulo, frase que recomende a leitura do folheto anexo, né? Então, na embalagem vai ter uma recomendação para que o usuário leia esse folheto. E, em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções, as instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador, devem constar tanto no rótulo como no folheto, ok? Passando para o artigo 8º, esse artigo 8º, ele é um pouco mais curto, pessoal, ele dispõe a respeito da propaganda comercial. Então, o que fala, né? A redação original, até ler para vocês aqui, ó. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, conterá obrigatoriamente clara evidência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente. E observará o seguinte: inciso 1. Estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir que alguém os leia para ele, caso esse pessoal não saiba ler, ok? No segundo inciso, né, não deverá conter nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, né, o uso do produto próximo a alimentos ou em presença de crianças, ok? Então, pessoal, esse item ele fala o seguinte, né? Você, para fazer um comercial de um produto, vamos supor que você esteja fazendo uma simulação de aplicação. O cara ali que está manuseando, ele tem que estar com os EPIs, certo? E você é igual propaganda de bebida alcoólica, né? De tabaco, você tem que ter ali um alerta de risco, né? Desse produto e também atentando-se a questão da leitura do rótulo, né? E da bula do produto. Ok?
No artigo 9º, pessoal, ele dispõe aí a respeito das competências, né, da União, né, no caso, as providências a serem tomadas pela União, né? O que a União tem que fazer? A União tem que legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico. Então, isso aí são obrigações da União, ok? Controlar, no inciso 2, controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação. Inciso 3. Analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, sejam eles nacionais ou importados. E no último inciso, controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Ok? Então, esse é o artigo 9. Nós vamos agora passar direto para o artigo 13º artigo, pessoal. O artigo 10, 11 e 12, ele está relacionado também com as competências, viu? Tanto de Estado, Distrito Federal, municípios, né? Ele fala aí a respeito das competências de cada um desses órgãos públicos, né? Então, por ser um pouco mais repetitivo e mais curto, eu acabei pulando aqui já para o 13º, né? 13º fala o seguinte, ó, a venda de agrotóxico, de forma geral, né, ela será feita por meio de um receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que foram previstos na regulamentação desta lei, certo? No artigo 14º, nós temos aí a seguinte redação. As responsabilidades administrativa, civil e penal, né, pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos não cumprirem o disposto na legislação pertinente, caberá: item A, ao profissional, quando comprovada a receita errada, displicente ou indevida. B, ao usuário ou ao prestador de serviço, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações dos fabricantes. E também de órgãos, né, competentes, órgãos que a gente já sabe quais são. C, ao comerciante, quando efetuar a venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendação do fabricante. E também de outros órgãos. Item D, ao registrante, né, por dolo ou por culpa, omitir informações durante o processo de registro, viu, pessoal? Isso pode acontecer. Às vezes foi requisitada uma informação e o fabricante não passou essa informação correta, né? Ele deu um migué lá e aquilo acabou causando prejuízo, né, à saúde de alguém, por exemplo. Então, isso aí cabe ao registrante. Dentro dessas responsabilidades, pessoal, tem duas aqui que não estão listadas, né, que é a letra E e a letra F, que é o seguinte: o produtor, né, caberá a ele a responsabilidade quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro, ok? Ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. E F, ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. No artigo 16º, o empregador profissional ou responsável, né, pela prestação de serviços, né, que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente estará sujeito à pena de reclusão, né, de 2 anos a 4 anos, ok? Além de multa de 100 a 1.000 MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão, né, de 1 a 3 anos, além de multa de 50
a 100 MVR. MVR, pessoal, é maior valor de referência, ok? Então, isso aí é necessário ter acesso às informações para ver qual que é o equivalente, né, atual ou na data do processo para gerar aí, no caso, a multa, ok? Bom, pessoal, e aqui já finalizando, só, né, uma coisa interessante também em termos de propaganda, que fala aqui, ó, né, na Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, tem um parágrafo bacana também sobre propaganda, né, naquela ideia que eu já falei, das emendas, né, as instruções normativas, né, existe essa outra lei aí, que fala o seguinte, né, que a propaganda de defensivos agrícolas, né, que contenham produtos de efeito tóxico imediato ou imediato para o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas. Bom, então, eu vou colocar duas situações aí. Imagine que tem uma programação em determinado canal que passa desenho animado. Então, o público-alvo desse canal naquele horário são as crianças, né? Então, não é um público-alvo aí para você fazer propaganda de agrotóxicos, né? Quando fazê-la? Fazê-la no intervalo do Globo Rural, certo? Então, o Globo Rural a gente vê, de fato, quem assiste aí, né, vai conseguir constatar aí que é comum, né, a gente ver propaganda de trator, de um produto, né? Então aquilo ali é de fato, pessoal, quem tem interesse, né, na compra, na aquisição desses produtos, ok? Então só para finalizar, essa é um artigo aí interessante dessa lei 9.294, beleza? Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos aqui a aula sobre legislação. Como falei com vocês, é uma aula muito difícil de ser trabalhada, viu, pessoal? Isso aqui não só no ensino à distância, mas também no ensino presencial, né? Porque lei não tem como, você tem que pegar e tem que ler. E pensando nisso, eu vou disponibilizar para vocês um material que, na verdade, é uma apostila com esse apanhado de leis pertinentes à utilização do agrotóxico, né? Então, quem tiver interesse e quem precisar, no caso aí, para resolver algum dos problemas aí dos estudos dirigidos, deve consultar nesse material ou até mesmo consultar, pessoal, na internet, né? Jogando as leis aí, a gente consegue achar de forma muito fácil, ok? Então, eu agradeço a atenção e a paciência de vocês, pessoal, e com essa aula nós fechamos o conteúdo, né, do nosso período de outono, ok? Muito obrigado.